Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma série do nosso canal. Eu estou muito feliz aqui de estar com você novamente. Essa nova série que nós estamos fazendo, que é sobre o luto, foi muito votada lá no Instagram. Eu coloquei lá para uma votação com alguns temas, né? E o luto foi o mais votado. Então, nós vamos trazer todos os temas, mas nós vamos por ordem de votação, né? Então, o top 1 da nossa lista foi o luto. Segundo em votação foi os 5 linguagens do amor. O terceiro, paternidade. E o quarto foi sobre temperamentos. Então, nós vamos fazer todas essas séries para vocês, mas por ordem de votação. E como eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Nós estamos, como eu sempre falo, nós estamos numa jornada de transformação e cura. A nossa vida, ela é assim. E nessa jornada nós temos alguns ajustes, alguns reconhecimentos, algumas identificações e principalmente a transformação. E eu espero que você receba de uma forma muito especial toda essa conversa que nós estamos fazendo aqui, todos os temas que você está recebendo aqui, que seja bom, né, que seja útil para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua história, tá bom? E o primeiro episódio agora da nossa série sobre o luto é o que é o luto, o que envolve, quais emoções que envolvem, as suas fases, né? Nós conhecemos o luto tradicional, que é quando nós perdemos um ente querido, mas eu quero te dizer que o luto não é só nesse momento, né? Existem outros cenários que também envolvem o luto, e o luto nada mais é do que uma resposta que nós temos de uma forma natural quando nós perdemos algo significativo. Então, sim, pode ser um falecimento, mas também como pode ser uma perca de um emprego, como pode ser um rompimento de um casamento, de uma amizade, mudanças bruscas e até mesmo rompimento com uma comunidade religiosa. Tudo que é tratado, que é visto, né, pelo indivíduo como uma perda significativa, com certeza, psicologicamente e emocionalmente, haverá uma reação de luto, né? É um processo emocional e psicológico. E esse luto, ele envolve algumas emoções, como raiva, tristeza, culpa, negação. Então é natural que a pessoa que passe pelo luto, esteja enfrentando o luto, tenha essas emoções, né? E a gente muitas vezes escuta quando alguém está passando por algo assim: seja forte, não chore, não leve isso em conta ou fique firme. Mas na verdade é um processo que nós precisamos passar. Quando o luto ele é reprimido, quando uma pessoa ela não se permite passar por esse processo natural que acontece como reação, ela tem a tendência de reprimir. E quando reprime, isso pode até gerar uma doença psicossomática. Isso pode ser ainda pior e levar até uma depressão profunda. Então, o luto, ele envolve algumas fases. A primeira fase dela é a fase da negação. Então, por acaso você perdeu um ente querido ou perdeu algo significativo da sua vida que não vai fazer mais parte do seu dia a dia, da sua rotina, e que essa perca causa dor em você, então a primeira fase do luto é a negação. Então a pessoa ela não aceita que aquilo está acontecendo com ela, e isso pode gerar uma emoção como a raiva, por exemplo. Então ela não quer aceitar de forma nenhuma que isso está acontecendo, e até muitas vezes acontece da pessoa fantasiar alguns cenários e algumas circunstâncias para poder não aceitar, né, aquela perca. A segunda fase é a fase da raiva. Então, essa fase da raiva, ela envolve uma emoção de revolta. Então, a pessoa ela fica de uma forma clara, com raiva e revoltada com aquela situação. Mas se fosse dessa forma, mas eu não acredito que isso aconteceu comigo, isso não é possível que isso tenha acontecido com fulano, isso não é certo, não é justo. Então existe a fase também da revolta. Então a primeira é a negação, a princípio a pessoa não quer aceitar que aquilo está acontecendo. A segunda fase é a fase da revolta, da raiva, ela não entende o porquê e não entende motivos para aquela perca está acontecendo. A terceira fase é a negociação. Como assim a negociação?
A negociação acontece para reverter ou amenizar aquela dor que ela está sentindo por causa do luto. Então ela pensa assim, ah, se eu tivesse feito dessa forma, tal coisa não tinha acontecido. Ah, mas se eu, no caso não de falecimento, mas um caso de de outras percas, né? A pessoa pode até tentar ir atrás para poder reaver, né, essa perca, tentar trazer de volta, né, num caso de um casamento, no caso de uma relação de amizade rompida, né, até mesmo no caso de uma perca de emprego, a pessoa ela pode tentar rever isso para que possa trazer de volta. Então, essa é a fase da negociação. E no caso do falecimento, é tentar amenizar aquela dor com alguma justificativa ou com alguma resposta plausível para aquilo que está acontecendo. Ou também pode acontecer um efeito rebote, onde nessa fase da negociação a pessoa ela possa sentir um pouco mais de culpa. Então ela vai ver as possibilidades que poderia ter acontecido para esse rompimento não acontecer, né, essa perca não acontecer, e pode somatizar, além da revolta, além da negação, pode trazer uma somatização de culpa, que não é bom. Tudo que envolve culpa precisa ser ressignificado, tá? A quarta fase é a fase da depressão. É a tristeza profunda, é o isolamento, a perca de sentido da vida. Então, no luto normal, no processo normal, nós vamos falar quando o luto se torna prejudicial, né, na nossa vida. Quando acontece essa fase da depressão, é a fase onde a pessoa ela tem a queda ainda maior da autoestima dela, ela tem a queda ainda maior do humor, então ela tem ali tristeza, isolamento, não vê sentido para a vida, não quer sair de casa, às vezes não quer tomar banho, às vezes não quer fazer o que fazia normalmente, né, na sua rotina, não consegue seguir a vida, né, ter uma rotina ali que normalmente ela teria. Então é a quarta fase, a fase da depressão. E a quinta fase e última é a fase da aceitação. Então, quando a pessoa começa a se levantar daquela perca, ela começa a ver uma possibilidade de seguir em frente, de continuar a vida, de prosseguir. Então, essa fase da aceitação, ela, ok, eu aceitei que eu tive uma perca, eu aceitei que isso doeu, mas agora eu preciso seguir em frente. Essa é a fase da aceitação. Não significa que a dor tenha ido embora, mas ela decide sair deste lugar da depressão. É muito importante entender que isso não é uma matemática. Então, passou as 5 fases do luto, acabou, não vai ter mais nenhum problema, não vai sentir mais dor, não vai mais sentir a perca daquele vínculo, né, daquela aliança ou daquele ente querido. Não, não é dessa forma. Falando ainda mais especificamente da perca de um ente querido pelo falecimento, a dor ela permanece, porque envolve muito mais do que somente um processo de luto. Mas o vínculo que você tem com a pessoa, você nunca mais vai ter, você nunca mais vai a ver, né? Então, isso dói e dói muito. E se for um ente querido, ainda pior, né? No caso de mãe, de pai, de irmãos, de cônjuge. Então, a dor da falta fica, a dor da saudade fica. É uma coisa que nunca vai ser curada. Você sempre vai sentir falta daquela pessoa, sempre vai sentir saudade. Mas quando você entra na fase da aceitação, quando se trata dessa fase dessa situação de falecimento de um ente querido, quando você entra nessa aceitação, a dor da saudade fica, mas a ferida do luto não mais. Ela não sangra mais, né? Ela não vai mais trazer comportamentos prejudiciais a você, mas a saudade fica e você consegue seguir em frente. E quando que o luto ele se torna prejudicial? A média por estudo, tá? Não sou eu que tô falando, mas a média por estudo diz que um luto ele dura entre 6 meses e 1 ano. Quando o luto entra ali entre 1 ano e meio e 2 anos, a gente já consegue enxergar algo prejudicial, que se trata do luto patológico.
E o que que acontece? O luto patológico, ele tá mais relacionado à depressão, né? E pode surgir não só depressão, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e até mesmo toque, né? Então, é muito importante observar quando um luto, ele sai do seu processo normal, né? E entra num processo patológico. E, às vezes, as pessoas elas não aceitam que estão num luto patológico, mas às vezes passa 20, 15, 20 anos, 30 anos muitas vezes e a pessoa continua na sala do cemitério sepultando aquela pessoa. Não consegue viver uma vida normal. E eu não falo somente sobre o falecimento de um ente querido, mas por experiência, já vi pessoas comentando comigo, atendo pessoas falando sobre isso, que se passaram 15, 20 anos e continua sepultando a morte, o falecimento de alguma coisa, ou de um ente querido, ou de um casamento, ou de uma amizade. É forte falar isso, mas é muito comum. E também é comum as pessoas, elas acharem que estão sepultadas junto com aquela pessoa que infelizmente faleceu. Então ela não consegue mais viver. Em Eclesiastes fala que na sepultura não existe mais planos, não existe mais projetos, não existe mais nada. Ali acabou a oportunidade de você projetar ou executar algo. E quando uma pessoa ela entra num luto patológico, ela já não consegue fazer essas coisas de forma espontânea. Então ela já não consegue mais projetar o futuro, ela já não consegue ver uma esperança no seu futuro, muito pelo contrário, ela sobrevive. Ela simplesmente sobrevive, ela acorda, talvez vai para o seu trabalho, algumas pessoas ainda conseguem, outras não. Então ela vai para o seu trabalho, vai talvez estudar ou cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu cônjuge, mas ela não consegue ver um futuro. É como se ela tivesse sido sepultada com essa perca significativa que ela teve. Então, por exemplo, uma pessoa que ela talvez perdeu o emprego dos sonhos, ela não consegue se ver feliz em outro emprego e às vezes não consegue nem outro emprego, ela não tem projeção de vida. Para ela, o emprego dos sonhos foi embora e ela nunca terá outro. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela perde uma amizade significativa ou por falecimento, enfim, por diversos motivos, quando ela perde essa amizade, ela tem uma dificuldade de conseguir ter outras amizades. E o pensamento que perpetua na mente de uma pessoa que está com luto patológico para que eu vou iniciar uma nova amizade, um novo relacionamento, ou para que eu vou ter esperança se eu vou perder novamente, como eu já perdi. E no caso de pessoas que perderam um ente querido, elas sempre pensam: para que eu vou continuar minha vida se essa pessoa não está mais aqui? Para que eu vou continuar se eu não posso ter o carinho, o afeto, né, o conselho dessa pessoa junto comigo? Então, é muito importante a gente observar em nós ou em alguém que está enfrentando um luto, quando se deixa de ser um luto natural, né, para um luto patológico. E o que é que envolve esse luto patológico? A primeira coisa que envolve, como eu já falei, é a incapacidade de continuar. A pessoa ela não tem esperança de continuar, então ela não consegue. A segunda é o isolamento extremo. Então ela não quer mais fazer parte de um grupo de pessoas, ela não vê mais alegria de socializar, de estar com outras pessoas. Ela não quer continuar a vida rotineira dela. Ela quer se isolar, talvez estar dentro de um quarto, dentro da sua casa, começa a falar menos, começa a socializar menos. Então é esse isolamento externo, esse extremo. E é a dor que não diminui. Então lembra quando eu falei para você que quando uma pessoa ela falece, a dor da saudade ela permanece. Mas é uma dor que a gente consegue conviver. Mas a ferida precisa ser cicatrizada.
Então, pense você que se por acaso já teve uma ferida, com certeza já teve, bateu o seu corpo ou feriu de alguma forma, os primeiros dias, ali as primeiras semanas, fica latente, sangrando e às vezes até saindo secreção, né, dessa ferida. Mas chega uma hora que ela começa a cicatrizar, começa a criar aquela casca e por fim você só fica com a marca. Isso mais ou menos é a ferida do luto. Então você vai lembrar que doeu, você vai lembrar o que aconteceu, mas aquela dor não vai ser mais latente como antes. É assim que funciona, mais ou menos de uma forma alegórica, eu estou tentando passar para você, é assim que mais ou menos funciona a ferida do luto. Então, quando esse luto se torna patológico, é como se aquela ferida nunca cicatrizasse. Talvez por fora existe um sorriso, talvez por fora existe palavras de força, mas por dentro existe a ferida do luto, onde aqui dentro da sua mente, do seu coração, você sabe que você ainda não conseguiu superar o luto. E talvez você não entende, porque depois de um determinado acontecimento, você vive uma tristeza profunda, um sentimento de revolta, de culpa, você não consegue seguir em frente. Bem provável que você está vivendo um luto patológico e ainda não percebeu, não entendeu. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas de enfrentamento do luto, né? Nós já aprendemos o que é luto, o que caracteriza o luto, as suas fases, o que é o luto patológico, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o enfrentamento dele. Nós vamos começar pelo luto patológico, o enfrentamento do luto patológico. Como nós conversamos aqui, o luto patológico não é algo normal, né? É quando o processo do luto ele sai da normalidade e entra numa fase de disfunção. Então, ali passou 1 ano e meio, 2 anos, você ainda está passando pelos sintomas do luto, você ainda está nessa fase latente, né, do luto, então se caracteriza como luto patológico. Lembrando que nem todo mundo vai passar por todas as fases do luto e nem todo mundo vai passar pela ordem que eu dei. Algumas pessoas vão passar por uma ordem diferente e outras pessoas nem vão passar por todas as fases, tá? Cada um vive de uma forma diferente. Mas falando sobre o enfrentamento do luto patológico, primeira coisa é muito importante o reconhecimento. Então, se você já reconheceu que você está ali enfrentando o luto de uma forma diferente ou num prazo maior do que é o normal, procure uma ajuda profissional. Procure uma ajuda profissional, é muito importante, porque um profissional, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ele vai te ajudar a enfrentar todo esse momento. E sim, tem esperança e sim, vai passar por isso, mas talvez você precise ali de um pouquinho mais de apoio para poder enfrentar isso. E a segunda coisa que eu aconselho é você se apoiar na sua fé. Né? A gente pode falar aqui da parte científica que nós estamos falando e sim, ela dá o resultado, mas eu vou dizer para você por experiência de alguns lutos que eu já passei. Eu não conseguiria enfrentar os lutos se não fosse a minha fé em Deus. Eu não conseguiria superar nada do que eu passei se não fosse Deus que me tirasse deste lugar. Sim, tive o processo do luto natural, da reação natural, né, psicológico, emocional, mas infelizmente eu entrei num luto patológico. E eu só consegui sair dele porque Deus estendeu a mão e me resgatou. Eu contei muito com a ajuda da fé. E hoje eu digo que o que aconteceu quando eu entrei no luto patológico foi o resgate de Deus na minha vida, que eu vou contar um pouquinho para você no próximo episódio. Então, primeiro, procure um profissional. Segundo, apoie-se na sua fé. E terceiro, tente o máximo possível manter um vínculo com as pessoas ao seu redor. Converse, fale sobre a sua perda, fale o quanto dói, se permita sentir essas emoções, se permita ressignificar e se permita socializar, conversar, estar em roda de amigos,
conhecer novas pessoas. Eu sei que pode ser difícil, mas é importantíssimo. E por último, faça uma atividade física. Corra, vá para academia, faça pilates, yoga, funcional, o que você achar melhor, o que você tenha mais afinidade. Mas faça uma atividade física. Quando nós estamos fazendo uma atividade física, ela libera, né, ali hormônios, libera substâncias no nosso corpo que nos ajuda ao bem-estar, nos ajuda a melhorar o humor, a mudar o nosso estado de baixa estima para autoestima. Então, faça uma atividade física, tá? Isso para aquelas pessoas que já estão no luto patológico. Agora, para aqueles que estão no luto tradicional, ainda no processo natural, primeira coisa, reconheça a sua dor. Então, reconheça que você está sentindo. Não entre em negação. Não ofusque esse momento. Não guarde e reprima. Mas reconheça que você está sentindo. Sim, estou sentindo, doeu a minha perca, seja ela de um ente querido ou de alguma coisa que era importante para você. Então, reconheça a sua dor. Reconheça que você está sentindo, que esse vai ser o primeiro passo, assim como no luto patológico. Segundo, fale a respeito da perda. Então, procure pessoas que você confie ou procure um profissional e fale sobre isso. O quanto está afetando você, o quanto isso mexe com seus pensamentos, com as suas emoções, com o seu dia a dia. Não fique escondendo. Então, compartilhe ali fotos, vídeos que você tinha com a pessoa que você amava, que infelizmente faleceu. Aí, talvez você possa pensar, mas vai ser pior. Não vai ser pior. Porque você vai começar a se adaptar com a falta e isso vai te doer menos. Você vai começar a criar memórias, lembrar das coisas que você viveu com aquela pessoa e você vai começar de alguma forma a se consolar. Então fale, compartilhe fotos, compartilhe vídeos, fale sobre a pessoa que você perdeu. Quando se trata de um falecimento, fale mesmo do quanto ela é importante. Então, não guarde, não ache que você não falando ou você não vendo fotos ou experiências em vídeo, isso vai te ajudar, porque não vai. Porque na primeira oportunidade que você tiver de ver uma foto ou um vídeo, aquilo vai ser extremamente dramático para você. Então, fale, compartilhe e deixe essa memória viva. Terceiro, viva o luto com verdade. Então, ou seja, se tiver vontade de chorar, chore. Se você ficar com raiva, aceite que você tá com raiva. Aceite a perca, aceite o rompimento. Não de uma forma ruim, mas entenda que aquilo já aconteceu e está acontecendo. Então, se permita viver as emoções, não mergulhe nelas. Não vá nessas emoções, não sinta essas emoções e fique ali contemplando as emoções, mas se permita sentir, porque isso vai te ajudar. Quarto, cuide de você. Então, cuide de você, cuide da sua autoestima, faça atividade física, cuide da sua mente, cuide do seu corpo. Cuidado para não cair na ansiedade, isso gerar você comer mais e ter mais peso, ou comer menos e perder muitos quilos e ficar desnutrido. Então, cuide de você, olhe para você. Essa situação, infelizmente, aconteceu. E quando nós tratamos de luto, é algo que não tem volta. Então, aceite que você precisa seguir em frente. Então, cuide de você. Talvez comece um novo estudo, comece uma atividade nova, né? Passe tempo com você, com as suas emoções. Então, cuide de você. Apoie-se na fé. Assim como eu falei do luto patológico, no luto tradicional, no tempo tradicional, no processo, é muito importante você se apoiar na sua fé. Como eu falei, eu só consegui sair do luto quando eu entendi que sem Deus eu não conseguiria. Não é algo natural, é algo que você precisa de um apoio maior, porque é muito doloroso.
E o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. É ele que nos ajuda. A Bíblia diz que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então vai ter momento no luto que você vai chorar com a dor da pessoa, com a falta da pessoa, que você nem vai saber expressar o porquê que você está chorando. Mas o Espírito Santo conhece cada lágrima que cai do seu rosto. Então se apoie na fé. Eu não sei que religião você é, mas se apoie em Deus, se apoie na fé, que isso vai te ajudar a você sair dessa situação. Busque ajuda profissional. Então, se você não está conseguindo lidar com todas essas emoções e com tudo que está girando em volta dessa perca, procure um profissional. É extremamente importante. Digo também por experiência. Às vezes tem coisas que nós conseguimos lidar, mas tem coisa que nós precisamos de ajuda. E nós precisamos aceitar que nós precisamos de ajuda. Então, procure um profissional. Participe de grupos de apoio. Então, ali quando o luto tá no luto patológico, ou você ali tá no momento latente do luto que ainda tá doendo, que você tá ali na fase da negação ou da revolta, procure um grupo de apoio. Então, seja ele na sua igreja, seja ele alguma reunião que você acha bom para tratar esse luto, seja mesmo na sociedade, às vezes tem grupos de apoio ao luto. Faça isso porque você vai ouvir outras pessoas que perderam também entes queridos, tiveram percas significativas e juntos vocês vão conseguir se apoiar. Encontre formas simbólicas de homenagear a pessoa. Então, faça um álbum de fotos, plante uma árvore, faça um quadro, mas de alguma forma, quando você perde um ente querido, né? Agora nós estamos falando especificamente quando você perde um ente querido, faça alguma coisa para homenagear, para você se sentir mais leve, para você se sentir mais grato e isso te ajudar a se ressignificar o falecimento dessa pessoa que você tanto ama. Respeite o seu tempo. Então, não é porque uma pessoa que talvez está passando pela mesma situação, pelo mesmo cenário, se recuperou em um mês, que você vai se recuperar também. Cada pessoa é individual, então respeite o seu tempo. Não se compare, não queira colocar uma armadura de fortaleza e querer sair pela vida sem realmente ter enfrentado esse momento de forma saudável. Então, respeite o seu tempo. E para quem perdeu um ente querido ou teve uma perca significativa, cultive o relacionamento com as pessoas. Como eu falei, é extremamente importante você manter a socialização, o relacionamento. Por mais que a princípio, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, você não consiga, mas tenha essa consciência que você precisa continuar, você precisa cultivar o relacionamento e você não pode viver em isolamento. Então, essa é algumas das estratégias que você pode ter para poder lidar com o luto. Novamente, o luto não é fácil, não é um processo fácil, não é um processo agradável, mas é um processo necessário acontecer para que aquela perca possa ser ressignificada. E desde já, se você está passando pelo luto, primeiramente eu sinto muito pela sua perca, mas eu tenho certeza que você vai conseguir superar e que você está vivo e que você pode sim viver uma vida diferente de transformação depois desse processo. Que Deus te abençoe grandemente.